Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês já veem a minha tela? Alguém me responde se vocês veem a minha tela. Eu vejo. Tá de boa aqui. A Carol. Se essas outras não falar, eu vou começar eu não vou dar pontos, eu vou começar a tirar os, eu vou de, vou começar, vocês vão começar com 10, hoje vai sair daqui dessa sala com 0. Vocês não criam tipo não, viu? E outra coisa, bom dia primeiro. Bom dia. Vocês tomaram café? Vocês tomaram café hoje para acordar? Porque eu não tomei. Tomei. Mas eu tô elétrica do mesmo jeito, sem café, tá? Outra coisa, vocês podem largar de mão de sair dessa coberta que vocês estão, dessa cama, e sentar na mesa, pegar o caderno para fazer anotações, porque é assim que a aula funciona. Não adianta vocês fingirem que estão estudando, andando com o telefone para lá e para cá, com o computador para lá e para cá, que isso não vai fazer vocês aprenderem. E nós estamos aí em reta final, sexto período, né? Bem-vindo sexto período, né? Temos estágios esse semestre, então não dá mais para fingir que a gente está aprendendo, tem que aprender de verdade, tá? Eu vou passar aqui o meu slide de apresentação, porque vocês sabem, me conhecem já de outros carnavais. Então, isso aqui está em todas as aulas e é para as turmas que não me conhecem, tá bom? Olha só, sobre os nossos compromissos do semestre. O que vai ser obrigatório para a gente, tá? Frequência. Frequência é a presença nas aulas aqui remotas. Passa a ser obrigatória, tá? E elas vão ser migradas lá para o AVA, você já tem essa informação, e quando elas forem migradas para o AVA, começa a contar mais ainda a presença de vocês por terem acessado ou não no momento da aula, tá? E aqui, em algum momento, geralmente eu estou fazendo isso no final das aulas, eu aviso vocês que eu vou baixar a lista de frequência, então eu já oriento vocês em todas as aulas que vocês forem participar, entrar com o nome completo de vocês. Não entra com apelido, porque o apelido não vai ficar salvo, mas como apelido, e aí não vai ter como a gente saber que é você, para lançar presença ou ausência, tá? Então entra aí com o seu nome certinho, para depois vocês não terem nenhuma surpresa ao final do semestre. E a lista, ela grava a hora que você entra, a hora que você sai, inclusive todas as caidinhas, se você sair e voltar, isso também fica marcado na frequência, tá? Então não adianta você entrar no começo, sair e voltar de novo no final. Isso aparece no sistema, então isso não pode acontecer. Tenham muito cuidado com isso, eu estou avisando, porque nas minhas aulas de repente é mais tranquilo, mas tem outras aulas que vocês acreditam que vão ter presença e não vai, tá? Então cuidado com isso. Participação nas aulas remotas. Não quero dar aula para uma turma morta, que não me responde, que não fala comigo, para depois vocês falarem assim, eu não lembro de ter visto esse conteúdo, não, eu não aprendi. A gente só não aprende se a gente não se dedicar, tá bom? Realização de atividades formativas, que são aquelas atividades práticas. Eu ainda não decidi, eu vou usar esse final de semana para decidir como é que eu vou montar essas atividades práticas para vocês, tá? Que são aquelas atividades que a gente passava para vocês terem os pontos práticos, eu ainda não decidi, eu quero testar o AVA para ver se eu consigo deixar lá dentro do AVA mesmo, vocês responderem lá e eu só pegar a lista de quem fez e de quem não fez, mas eu vou fazer isso esse final de semana e na parte da semana que vem a gente já trabalha esse sentimento. Assim como vocês precisam realizar as atividades avaliativas que a gente chama de prova, que também esse semestre vai ser no Forms, só que a gente ganhou o direito de ser uma atividade mais criteriosa. Semestre passado eu não sei como é que foi para vocês, porque a gente não estava junto, mas a gente foi mais maleável, né? Atividades assim mais fáceis de se fazer. Esse semestre a gente ganhou o direito de fazer aí atividades no rigor do conteúdo, né? Inclusive nos já passou aquela frase assim, ó, provas com questões semelhantes às do ENAD, semelhantes às de concurso. Então faz com que a nossa atividade avaliativa perca aquele nível de facilidade que foi para alguns no semestre passado e ganhe um grau a mais aí de dificuldade, tá? Isso é muito importante para fazer com que o aluno aí estude, embora, tá? Vocês não fiquem aí pensando no caladinho que eu não sei que vocês fazem em grupo,
uma passa para outra e tal, a gente sabe que isso acontece. Mas eu sei também que nenhuma de vocês vai ter o gabarito correto da prova. Então, por mais que vocês conversem entre si, vocês não vão ter certeza das respostas quando vocês compartilharem informações, né? Que vocês fazem muito isso, tá? E a bacteriologia? Bom, semestre passado vocês começaram a estudar micro, né? Microbiologia, que é aquela introdução. Eu tive contato com algumas de vocês nas aulas, né? A gente fez algumas reposições juntas. Eu pude aí notar um grau de um conhecimento básico de vocês em bacteriologia, em microbiologia, e esse semestre a gente vai completar essa questão da vida microscópica. E com a bacteriologia nós vamos trabalhar apenas bactérias, tá? É aquela coisa de amor e ódio, ou você ama ou você odeia, não tem nem meio termo para bacteriologia. Algumas pessoas já decidiram que vai fazer microbiologia no futuro e outras que não querem nem saber de microbiologia no futuro. Mas essa aqui é a nossa realidade, tá bom? Bacteriologia. Outra coisa que eu vou sempre ressaltar é que a bacteriologia, a microbiologia, ela está presente em qualquer área que você for escolher. Independente da área que você for trabalhar dentro da biomedicina, vão ter micro-organismos e vão precisar de diagnóstico. Então, não tem como a gente fugir da micro, né, da BAC. Não tem como. Infelizmente, gostando ou não gostando, vocês não vão ter como fugir. Se você vai para a indústria, tem. Se você vai para alimento, tem. Se você vai para estética, tem também. Se você vai para análises clínicas, num geral, tem também. Então, não tem. A micro é uma parte que não dá para você fugir. De repentemente, o laboratório que vocês estão não vão fazer o exame em si, vai terceirizar, mas ainda existe aí a coleta e recebimento de amostras que sobra para a gente. Então, a gente acaba nunca fugindo da microbiologia, tá bom? Eu deixei aqui organizado para vocês o nosso cronograma de aulas. Já deixei todas as aulas que a gente vai fazer no semestre, tá? Até o primeiro bimestre tá datadas, depois eu vou datar o restante até o segundo bimestre com a prova. Para quem está fazendo a anotação, já anota aí no caderninho que a nossa primeira VA deverá acontecer no dia 8 de outubro, tá bom? Dia 8 de outubro, primeira VA oficial, que vai ter conteúdos como as características bacterianas que nós vamos falar hoje, crescimento e metabolismo, microbiota normal, estáfilo, estreto, enterococos, né? Nós vamos ver isso aí. Deixei aqui um espacinho no dia 1º de outubro para a gente fazer uma revisão, visto que a gente não está presente, a gente precisa ir dessa revisão. Então, eu deixei um espacinho para a gente revisar e dia 8 vai acontecer aí a primeira VA. Se nada mudar, ela tende a ser remota, né, lá no Forms. Eu falo mudar porque, né, vai que aconteça alguma coisa de diferente. E outra coisa, a primeira VA vem com essa parte do conteúdo e não esquecer que a segunda VA, substitutiva e exame final, ela vem contemplando todo o conteúdo, tá? De todas as unidades. Ela não vem mais apenas com o conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Outra coisa importante, essa nossa disciplina, ela não vai contemplar, pelo menos até que eu tenho observado, recebido informações, ela não contempla a parte presencial, tá? Ela é 100% aqui, ela vai acontecer de forma 100% remota. Ela não vem com o componente aulas presenciais, tá? Pelo menos não para esse momento. Eu acho que as disciplinas desse semestre foram escolhidas justamente para pedir bem pouco que vocês vão à faculdade. Então, essa a gente vai fazer toda ela aqui de forma remota. Não tem o componente presencial, pelo menos para o momento não tem. Tudo bem, meninas? Tudo bem? Alguém? Acorda, fala comigo. Ok. Ok, Carol. Só a Carol me responde, minha gente. Só Vou eu ter que tô dar. participando, Rosângela. Só você que está participando, vou anotar o seu nominho aqui, vou te dar nota e para todas as outras eu vou tirar nota, tá? Cadê a Beatriz? Que ninguém escuta a voz de Beatriz. Beatriz, cadê você?
E vocês não vêm com história que o microfone do computador não funciona, o telefone, porque só não funciona para mim, para o resto do mundo funciona, né? Deixa vocês. O que eu ia falar? Ah, sim. Notas, distribuição de notas, valor da disciplina, eu vou deixar para discutir na próxima aula, tá? Eu tenho quase certeza que é nível 2, que são 2.500 pontos para vocês passarem, mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Não vou mexer com notas nesse momento, não, porque eu não recebi de todas as disciplinas. Então, eu faço semana que vem a questão da composição das notas. E a participação, falar comigo, faz parte da sua nota, tá bom? Se você não falar, eu não vou te dar nota. Então, tudo bem. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das características aí das células para que a gente consiga entrar nas bactérias, né? Primeiro, eu tenho duas células que me interessa falar. Eu tenho as células que são classificadas como eucariontes e as células que são classificadas como procariontes, ok? As células eucariontes são essas do ladinho de cá, onde eu tenho uma membrana, a principal característica é que ela tem uma membrana que envolve o núcleo. Vocês já estão cansadas de saber disso aí, tá? É aquela célula modelinho ovo frito, com o núcleo e o citoplasma. O núcleo é a gema, o citoplasma é a clara. Esse é o modelo que eu tenho de células eucariontes, são as células do meu organismo, elas são assim, as células do organismo de vocês, onde eu tenho inúmeras organelas, né, geralmente envoltas em membranas, distribuídas aí pelo citoplasma, ok? Esse é o modelo de célula meu. E o modelo que me interessa, na verdade, agora, são as células procariontes. Em um momento da história, a gente trabalhava com a ideia de que as células eucariontes elas eram mais evoluídas e as células procariontes elas eram mais arcaicas. Porém, a gente entende que metabolicamente falando, as células bacterianas, as células procariontes, elas não têm aí absolutamente nada de arcaicas, né? Elas são até fisiologicamente elas são bastante evoluídas, embora que estruturalmente elas não sejam tão evoluídas assim, tá bom? Quais que são os componentes principais de uma célula procarionte? Bom, eu tenho como componentes principais uma membrana celular, que é o envoltório da célula, né? Eu tenho uma parede celular e eu tenho uma cápsula. Então, eu tenho membrana, parede e cápsula, que são o envoltório da minha bactéria, da minha célula procarionte. Nem todas as bactérias possuem cápsula. Lá na frente eu vou comentar isso com vocês, tá bom? Depois eu tenho o citoplasma, que é aquela solução gelificada, onde eu tenho distribuído aí as poucas organelas que tem aí numa célula bacteriana. Eu tenho distribuído aí o cromossomo, que é o material genético da minha célula, geralmente um DNA, e eu tenho os plasmídios também distribuídos aí no citoplasma. Os plasmídios são material genéticos extracromossômico, que não estão presos ao cromossomo, e eu tenho aí os ribossomas também perdidos no citoplasma de uma célula bacteriana. E a gente lembra que ribossomos têm como função principal a síntese de proteínas, tá bom? Posso ter também a presença aí de alguns grânulos de inclusão, é, dependendo do tipo dessa bactéria, tá bom? Tenho a presença em algumas bactérias do endosporo, que só vai estar presente naquela bactéria que a gente fala que ela tem formação de esporos. E geralmente se trata de uma bactéria mais agressiva, mais resistentes, porque os esporos são resistentes inclusive ao calor, a altas temperaturas. Outro componente da célula bacteriana são os flagelos, e eu vou dizer no plural, porque existem bactérias que têm flagelo único,
Tem bactérias que têm flagelos por toda a superfície dela, da estrutura, e tem flagelos que podem ser separados por tufos, tá? Função principal aí de um flagelo, principal função do flagelo é dar movimentação para minha célula bacteriana. Algumas células bacterianas têm flagelos e outras não. Por quê? Porque algumas bactérias são móveis e algumas bactérias são imóveis, tá? Professora, quem é móvel, quem é imóvel é mais resistente ou menos resistente? Não necessariamente, apenas dá a condição de a bactéria se movimentar, tá bom? Pili são prolongamentos, piles ou pelos, né? Pili, para a gente, cientificamente falando, são prolongamentos que existem aí ao longo da estrutura da bactéria, que servem, por exemplo, para conjugação bacteriana, para que seja trocados informação genética entre as bactérias, que obviamente vai gerar aí a famosa resistência bacteriana. A partir do momento que elas trocam informações, elas vão ficando cada vez mais resistentes. Tudo bem, meninas? Tudo bem? Tudo bem, Carol? Porque só tem você nessa sala, né? Tudo bem, Carol? Tá tudo certo. Beleza. Então, das estruturas das células procariontes, eu tenho as estruturas que são consideradas fundamentais, porque tem em todas as células procariontes, e eu tenho as estruturas que são consideradas acessórias, porque não tem em todas as células bacterianas, nem todas vão apresentar todas essas estruturas, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as fundamentais que tem em todo mundo? Parede celular, membrana celular, ribossomos e, obviamente, o genoma, tá bom? Então, aqui do lado azul, eu tenho o que é fundamental para uma célula bacteriana. Aqui do ladinho vermelho, eu tenho as estruturas que são acessórias: flagelo, pile, cápsula, grânulos de inclusão, os plasmídios e os endosporos. Nem todas as bactérias têm todos esses componentes ao mesmo tempo. Por isso, elas são consideradas acessórias. E veja bem, a composição de uma bactéria, dependendo de alguns componentes que tem na estrutura bacteriana, vai fazer com que ela seja mais ou menos resistente. E quando eu falo resistente, é ela sobreviver ou não em determinadas condições, tá? Então, vai deixar com que ela sobreviva ou não em determinadas condições. Vamos falar da parede celular. O que é a parede celular? É aquele envoltório que recobre a minha bactéria, tá? Vai fazer, quais que são as funções básicas aí da minha parede celular? Vai dar uma rigidez para a minha bactéria, uma proteção mecânica para a minha bactéria e uma proteção osmótica. O que quer dizer isso? Vai selecionar proteção osmótica, nem tudo vai poder entrar naquela célula bacteriana, tá bom? Vai dar um molde, um modelo para a célula bacteriana, vai dar um tipo de permeabilidade. O que é isso? Nem tudo é possível entrar ou sair da minha célula bacteriana, e principalmente, que é uma coisa que vocês vão ouvir muito falar, é sobre a afinidade tintorial das bactérias. O que é isso? A parede celular bacteriana está envolvida na afinidade tintorial, se ela deixa ou não o corante adentrar aquela célula. E para nós, os corantes mais importantes aqui a serem citados é a coloração de Gram e a coloração de Zilnielsen. A coloração de Gram vai separar as bactérias em Gram positivas e Gram negativas, e a coloração de Zilnielsen, que vocês podem colocar aí no caderninho de vocês, porque eu sei que vocês estão fazendo anotações, que a coloração de Zilnielsen vai servir para corar
Bar. Estou escrevendo bem bonitinho aqui para vocês, ó. Bar. Mas é difícil escrever assim. Bar. Tá? Coloração de Ziehl-Neelsen vai servir para corar bar. Bacilos, álcool, ácido, resistentes. Que geralmente vocês vão separar essa coloração para a secreção pulmonar, né? Para o bacilo da tuberculose, ou para a suspeita de hanseníase, para o bacilo de Hansen. Então, essa coloração a gente vai separar para condições especiais. E o GRAM para a grande outra maioria das bactérias, tá? Mas nós temos outros corantes importantes aqui na bacteriologia também. E a parede, como é que ela funciona? Ela funciona deixando esse corante impregnar na bactéria ou não? Vamos lembrar a coloração de GRAM. Qual que é a sequência da coloração de GRAM? A sequência da coloração de GRAM é violeta, né? Cristal violeta, Lugol, álcool e fucsina ou safranina, roxo, marrom, incolor e rosa. Como é que isso funciona? O primeiro corante vai ser adicionado nas bactérias, tá? E geralmente, tanto a gram positiva quanto a gram negativa recebe esse primeiro corante. Todas as duas vão impregnar roxo. Ótimo, coloco a coloração roxa, deixo impregnar. Depois de um tempo, depois de um minuto, eu tiro o corante e coloco água e já sigo, água para enxaguar, e já sigo com o meu Lugol. O meu Lugol vai funcionar como mordente, como fixador a grosso modo. O que é isso? Eu falei para vocês que as duas gram positivas e gram negativas recebem o roxo, porque a parede permite. Quando eu colocar o mordente, é como se ela fosse fechar os poros. Só que ela só vai conseguir fechar os poros das gram positivas. A gram negativa, ela não vai conseguir fechar esses poros. O que vai acontecer? Eu venho com o Lugol, jogo ali em cima e fecho as barreiras. Ótimo. Depois de um minuto, eu retiro esse Lugol e coloco álcool. O álcool é um descorante. O descorante vai fazer o que com as barreiras da gram positiva e da gram negativa? Na gram positiva, o álcool não consegue entrar. Então, não vai retirar a coloração roxa que eu coloquei inicialmente. Na gram negativa, o álcool vai conseguir entrar e vai retirar esse corante, ok? Então, o descorante que eu acabei de colocar, ele não vai descorar a gram positiva e ele vai descorar a gram negativa, ok? Tirei o álcool, passei uma água, venho com o último corante, que é a fucsina ou safranina, tanto faz, qualquer um dos dois, depende da bateria que você tem no seu laboratório, ele é rosa. Quando eu colocar o rosa em cima daquela bactéria gram positiva que já estava roxa, ele vai entrar. Só que ele vai entrar agora também nas bactérias que não têm corante, que são as gram negativas, que elas estão descoradas. E elas vão ganhar a coloração rosa, tá? Então, a roxa recebe o rosa, porque a barreira permite, e a gram negativa, que não tem cor nenhuma, recebe o rosa também. Terminando o tempo de coloração, 20, 30 segundos de fucsina ou safranina, eu enxago isso aqui com água. O que eu vou ver, visualmente falando? Eu vou ver as gram positivas coradas em roxa, apesar de você ter colocado rosa, ele não vai aparecer porque o roxo é predominante, a cor roxa é superior ao rosa, e eu vou ver as gram negativas coradas em rosa. Então, eu vejo positivo com rosa, e negativas a gram positiva corada em roxo e a gram negativa corada em rosa. Essa é a sequência de coloração de gram. Por quê? Por quê? Essas cores? Por conta da barreira, tá? Da parede celular. Ela vai permitir ou não a entrada de corantes, tá bom? Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, e eu preciso de resposta, tá? É que se eu trocar a sequência de corantes, anotem aí, o primeiro é cristal violeta,
o segundo é Lugol, o terceiro é o descorante, que é um álcool, e o quarto é a safranina ou fucsina. Se eu troco, no começo eu vou começar com a safranina, que é rosa, e termino com o cristal violeta. Lugol e álcool ficam na mesma posição. Quais são as cores que as minhas bactérias vão ganhar? E eu não quero a resposta da Carol. Por favor. Estou aguardando os senhores me responder. Se eu trocar a sequência de coloração, se eu errar lá no laboratório, qual cor as minhas bactérias vão ganhar? Vou ver, deixa eu dar uma olhada aqui em quem está na sala, né? Que aí eu posso cobrar. Nathalie, Vanessa, que estava com o microfone aberto. Vanessa, bom dia, Vanessa. Bom dia. Que cor essa bactéria vai ganhar, Vanessa, se eu errar a minha coloração? Não sei, Rosângela. Vamos pensar assim, tem que anotar. Se vocês não anotar, vocês não vão conseguir entender o que eu estou te falando. Eu errei, eu sou estagiária, cheguei no laboratório e eu errei a sequência da coloração de grã. Se ao invés de eu usar cristal violeta, eu usar a fucsina, que é rosa, e deixar o cristal violeta por último. Faço toda a sequência, mas só inverti a sequência de corantes. Que cor minhas bactérias vão ganhar? Elas vão continuar as gram-positivas sendo roxas e as gram-negativas sendo rosas? O que vocês me dizem? Lurian, ajuda ela, Lurian. Posso responder não? Não, Carol tá bloqueada. Carol tá bloqueada, não vai responder nada. Só se depois Deus der um tempo bom para você. Paula, cadê você, Paula? Responde aqui. Você é irmã gêmea da Carol, então responde por ela. Paula. Esse povo tá escondendo de mim, gente. Eu vou dar 0 para eles. Beatriz, eu não escuto, eu já chamei a Beatriz várias vezes, ela não me respondeu, né? Nathalie e Natália. Responde para mim essa, eu tô esperando. E aí, me respondem? Ninguém? Carol, responde aí, pelo amor de Deus. Tomara que esteja errado para me tirar os pontos dela do mesmo jeito. Carol. Oi. Responde aí. As grãs positivas, elas não vão escorar. Elas vão ficar descoradas, brancas, transparentes? Isso. E as gram negativas? Elas vão corar. Elas vão corar? De que cor? Corar, né? De que cor? Isso aqui é vocês lá no laboratório, viu? Que fique bem claro que essa ideia é vocês errando a coloração lá no laboratório e eu morrendo de raiva de vocês. É bem isso que acontece, tá? Pensou aí, Vanessa? A Paula não tá falando nada porque o microfone dela não tá funcionando. Vocês dão um jeito de microfone de vocês, que o telefone de vocês funciona, o microfone, vocês criativos. E aí, Vanessa? Ai, Rosângela, não sei. Vocês não estão dando conta de pensar essa hora da manhã, porque vocês não beberam café. Se vocês tivessem bebido um trem assim para dar energia, vocês estavam pensando. Meninas, é bem simples. Oi, Lurian! Oi. Eu acho que as duas vão corar de rosa. De rosinha? Rosa choque? Isso. Já é alguma coisa. Porque a Carol diz que uma cora, a outra não cora, você não sabe que cor. A Vanessa não está dando conta de pensar essa hora da manhã. Não sei. Tudo bem, então vamos pensar. Se eu errar, a coloração vai ficar assim, ó. Primeiro eu vou colocar rosa, que é a safranina. Todas as duas vão aceitar a coloração. Todas as duas. Porque é barreira aberta. Eu venho com o Lugol, tampo a barreira, tampo para não sair, mas outras coisas podem entrar na gram positiva. Então, eu vou colocar o Lugol para fixar, depois eu venho com o álcool. O álcool vai arrancar todo o rosa da gram negativa, porque ela deixa entrar tudo, a barreira dela é bem fininha. Então, o álcool vem e descora as gram negativas. Quando eu vier com o cristal violeta, ele entra nas duas, tá? Porque o gram positivo, a barreira dele só não deixa sair, mas deixa entrar. Então, vai entrar roxo nela e vai entrar roxo nas gram
negativas também. E aí, o que vai acontecer? No final da história, todas as duas vão estar roxas. E aí não vai ter distinção entre gram-positivas e gram-negativas. Por que a que estava rosa vai ficar roxa também? Porque o roxo, a cor do roxo, para quem gosta de cores, é predominante sobre o rosa. Se você tem uma coisa rosa e joga um corante roxo em cima dele, que cor ele vai ficar? Roxo, tá? Depois eu vou fazer uns desenhos aqui e vou jogar os corantes para vocês verem eu fazendo isso, para a gente entender, tá bom? Ou nessa aula, ou na outra, eu vou fazer uma forma de vocês verem eu fazendo isso para vocês compreenderem, tá bom? Vai ficar mais fácil. Mas vocês precisam compreender a sequência de coloração para não errar, porque se vocês errar, eu vou matar vocês, tá? E tá gravando isso. Sobre a parede celular, qual que é a diferença das paredes? Por que uma absorve corante e perde corante e a outra fica com corante? Porque as gram-positivas, ela tem muito peptidoglicano, deixa ela espessa, tá? Deixa ela muito espessa. Se deixa a parede celular espessa, ela aceita o corante e não perde o corante. Já as gram-negativas, elas têm uma parede com peptidoglicano mais fininha, né? Menos densa. Se ela é menos densa, ela aceita o corante, porém, ela perde o corante também, tá bom? Então, a fixação do corante tem a ver com a espessura e com a formação dessa parede celular. Gram-positiva, mais densa, gram-negativa, menos densa. Do lado de cada positiva, eu tenho dois ácidos teicoicos e ácidos lipoproteicos, que é muito importante para a fixação de corante, e do lado de cá eu já não tenho, das gram-negativas, eu já não tenho esses ácidos. Eu tenho fosfolipídios, lipossacarídeos e lipoproteínas, que quando eu jogar o álcool, acaba quebrando essas estruturas e deixando o corante permear. E obviamente, retirando o primeiro corante. A gente vai ver isso aí quando eu colocar uma animação, vou fazer uma animação e aí vocês vão compreender, tá bom? Aqui só a parede celular de uma gram-positiva, eu tenho esse tantão aqui, ó, de peptidoglicanos, que vai deixar a parede mais rígida, mais firme, tá? E eu tenho aqui a gram-negativa, que tem pouquíssimo peptidoglicanos, portanto, ela aceita corante e perde corante, tá? Professora, você está focando no corante, mas eu queria falar em agressividade bacteriana. Agressividade, o que é isso? Professora, a gram-positiva, então, ela é mais agressiva do que a gram-negativa? Lurian, a gram-positiva ela é mais agressiva do que a gram-negativa? Lurian, que tem microfone, eu já descobri que tem. Lurian. As bactérias gram-positivas são mais agressivas mais resistentes do que as gram-negativas? Vanessa. Carol. Ninguém. Hoje vocês estão custosas. Em relação de agressividade, de resistência, a parede celular não tem nada a ver com isso, tá? Nesse sentido aqui, não. Não faz com que as gram-positivas sejam mais ou menos agressivas, ou a gram-negativa sejam mais ou menos agressivas, tá? Então, vai depender da cepa, vai depender da cepa, tá? Da classe da bactéria para ela ser mais ou menos agressiva, e não separadas em gram-positiva e gram-negativa, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui só algumas informações sobre a composição da parede celular, depois vocês dão uma lidinha aí. Depois da parede, eu tenho a membrana. A membrana, vocês estão cansadas de conhecer a formação dela. Eu tenho uma bicamada de fosfolipídios, né? 2 camadas de fosfolipídios,
permeadas aí por proteínas. Então, num geral, eu tenho proteínas e eu tenho fosfolipídios formando essa membrana. Estruturalmente, a gente considera ela muito semelhante à membrana de células eucariontes, né? E quais são as funções principais aí da minha membrana celular? Permeabilidade seletiva, porque é selecionar o que entra e o que sai da minha célula. Eu tenho a obrigatoriedade de, aí nessa parte da célula, realizar o transporte ativo de substância e a respiração, uma vez que a bactéria, diferentemente das células eucariontes, não tem aquela coisa de mitocôndrias. Então, a respiração da minha bactéria tem a ver com a membrana celular dela, tá bom? Depois da membrana, eu tenho os ribossomos que estão lá perdidos no citoplasma da minha célula, tá? Eles têm como função principal a síntese proteica. Professora, por que ribossomos têm que produzir proteínas dentro de uma célula bacteriana? Ué, mas eu acabei de falar para você que na membrana tem proteína, né? Que ela precisa de proteína para funcionar, então tem que ter alguém que produz as proteínas. E esse alguém são os ribossomos, que é a função semelhante das células eucariontes, tá? Depois eu tenho o genoma, que é o material genético da minha célula bacteriana. Diferentemente das células eucariontes, o genoma das células procariontes, ele fica disperso no citoplasma, sem envoltório nuclear. Essa é a grande diferença da composição das células procariontes das eucariontes. O material genético fica disperso, bem enovelado, bem condensado no citoplasma da minha célula bacteriana. E geralmente é composto por DNA, tá? DNA. Não tem membrana, não tem estonas aí para o material genético de uma bactéria. Principais obrigações aí do genoma, né? Guardar, armazenar as informações genéticas dessa célula bacteriana, e vocês se lembram que quando essa célula se dividir, ela vai passar as informações genéticas para a célula filha, né? Para a divisão dela. E entre as informações genéticas mais importantes de uma bactéria está aí a resistência dela a alguns antimicrobianos, né? Na verdade, a grande maioria dos antimicrobianos, as bactérias já apresentam resistência, tá bom? Então, vamos lá. Tudo bem até agora, meninas? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vocês sumiram? Tudo bem. Obrigada por responderem. Deus é mais na vida de vocês, falar comigo. Deus abençoe, tá? Quando vocês decidirem falar, muito obrigada. Porque quando é pergunta, vocês não falam. Quando é só para falar bom dia, vocês falam. Deixa vocês. Pode deixar. Eu tenho flagelo. O flagelo, gente, pelo amor de Deus, você tá anotando? Anota aí, ó. Nem toda bactéria é móvel. Portanto, nem toda bactéria vai apresentar um flagelo. Outra coisa, os flagelos são prolongamentos da estrutura corporal bacteriana. E, às vezes, ele é maior do que o corpo da bactéria. Outra coisa, vocês não vão enxergar os flagelos bacterianos na microscopia nossa, na nossa microscopia tradicional, tá? Não vai, só em microscopia eletrônica, tá bom? Outra coisa, o flagelo dá a mobilidade, a motilidade para a bactéria. Então, se você foca uma amostra biológica, você não viu bactéria mexendo, aí você fala assim para mim, professora, então não tem. Não, não é isso. Não tem bactérias móveis, mas imóveis, que são imperceptíveis aos seus olhos, elas estão ali presentes, tá bom? Então, muito cuidado com isso.
Outra coisa, as bactérias podem ter um flagelo, 2 flagelos, tufos de flagelos, flagelos em toda a sua estrutura, tá bom? Nessa imagem aqui, ó, eu tenho bactérias. Deixa eu voltar, calma. Tenho bactérias aqui em cima com flagelo único, tá? Com flagelo único aqui. Eu tenho que tem um tufinho de flagelo e tem uma bactéria com flagelos em todo o envoltório dela. Aqui embaixo é uma prova bioquímica que a gente trabalha no laboratório, tá? Para verificar a motilidade, a mobilidade da bactéria. Vocês estão vendo que aqui, ó, bem aqui no meio, eu tenho um tracinho. É porque eu coloquei a alça lá dentro para a cultura e retirei, sem mexer. Coloquei e tirei de uma vez só. O que acontece? Quando eu retiro essa alça de lá, no outro dia eu vou observar se essas bactérias são móveis ou imóveis, tá? Para eu começar a classificar a minha bactéria. Nesse aqui que eu marquei para vocês, vocês podem ver que onde eu risquei ficou. Portanto, as bactérias que cresceram aí são imóveis. Essa aqui, ó, eu fiz o mesmo risquinho aqui no meio. Risquinho torto, né? Mesmo risquinho aqui no meio. Só que você vai ver que ela formou um halo aqui, ó, enorme. Se ela formou um halo, é porque ela tem bactéria, óbvio, cresceu, mas elas são móveis, elas se movimentam fazendo esse halo. Isso faz parte de provas bioquímicas que a gente faz no laboratório para diagnóstico, tá bom? Só descartar isso aqui. Vou pedir licença de vocês um segundinho para responder o laboratório que está aqui me deixando doida do lado, com os estagiários, porque a gente está com o estagiário no laboratório. Vou fechar o microfone para vocês não ouvirem, tá? Pronto, falei, vocês não ouviram o que eu falei, tá? É o pessoal do laboratório que está estagiando. Dentro, em breve, serão vocês. Então, aqui a mobilidade da minha bactéria, tá? Aqui só algumas fotos, tá? Algumas fotos de bactérias que apresentam o flagelo. A próxima estrutura são os piles, que também são descritos como fímbrias ou pelos, tá? Nessa bactéria aqui a gente pode ver que tem bastante em volta aí dessa bactéria, tá? São aí prolongamentos da bactéria que ficam lembrando pelinhos mesmo. É muito, 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 muito comum em bactérias gram-positivas, mas isso não quer dizer que não tenha em bactérias gram-negativas. As funções principais do pile é a aderência, tá? E a conjugação bacteriana, porque essas bactérias vão se juntar, vão se conjugar para a troca de material genético. E a partir do momento que elas se conjugam, elas se juntam, elas vão passando essas informações que geralmente são informações que para a gente que interessa, são as informações acerca da resistência a antimicrobianos, tá bom? Então, quanto mais elas conjugam, quanto mais elas trocam informação genética, vai gerando aí uma diversidade genética cada vez maior, que é uma coisa que nós estamos observando no nosso cotidiano quando a gente se trata de bactéria. Antigamente, eu tinha bactérias que eram super sensíveis a antibióticos tranquilos. Hoje, essas mesmas bactérias não são nem feito cosquinhas quando eu uso alguns antibióticos. Isso por conta dessa diversidade genética. Uma bactéria desenvolve uma resistência e ela vai passar essa informação para outras bactérias, tá bom? Aqui, ó, só mostrando para vocês várias bactérias aderidas a uma superfície, tá? Conjugadas entre si, e nesse momento elas estão aí trocando informação genética
que para a gente é muito ruim, mas para elas é muito bom, tá bom? E o pile sexual é esse que une elas aí para trocar a informação genética, tá bom? A cápsula, ou também chamada de glicocálice, é uma cobertura extra que apenas algumas bactérias possuem, nem todas, algumas possuem essa cápsula extra. Então, ela tem a membrana, ela tem a parede celular e algumas bactérias têm mais ainda uma cápsula. Nessas fotos que estão aqui para vocês, ó, eu tenho as bactérias, né? Eu tenho as bactérias que são os pontinhos, e em volta da bactéria eu tenho um alinho branco. Depois que foi corado, eu consigo ver um alinho em volta delas. O que que acontece? Esse halo é justamente a cápsula ou glicocálice que algumas bactérias têm, tá? É uma substância polissacarídica ou polipeptídica e eu vou colocar isso aí para vocês verem na realidade de vocês. Alguns chamam isso aí de camada limosa. As bactérias que apresentam essa cápsula ou glicocálice, elas têm muita facilidade de formar o que eu chamo de biofilme. Eu não sei se vocês conhecem essa nomenclatura. Vocês conhecem a nomenclatura de biofilme? Biofilme? Conhece, Carol? Conheço, não. Conhece, mas vocês vão conhecer quando eu contar para vocês. Vanessa, vocês conhecem biofilme? Não. Eu tenho certeza que vocês conhecem, vocês só não tinham esse nome. Sabe o pano da pia de vocês? Na pia de vocês tem um paninho de limpar a pia? Tem. Quando vocês deixam ele muito tempo sobre a pia sem lavar, ele vai ficando como? Preguento. Preguento é muito, é babento, ceboso, é assim. E o que é aquilo ali que vocês têm no paninho da pia de vocês? Vocês sabem? Nunca parei para pensar. Para mim era sujeira, né? Justamente. Pois é, mas de agora em diante vocês vão entender que o biofilme, aquilo ali que está no paninho da pia de vocês, é uma formação de biofilme. Nada mais é do que crescimento bacteriano, gente. Aquilo é bactéria pura, que chega baba, tá? No banheiro faz isso, na bucha, se você deixar, vai fazer isso. Isso é formação de biofilme, isso é cultura bacteriana em coisas que a gente usa na casa da gente, tá? Então, muito cuidado. O biofilme que forma na casa da gente, eu não tenho medo, porque você pega esse paninho e faz o que com ele? Tem um porco aí que tá pensando assim, vou lavar. Não, a gente pega e joga no lixo, pelo amor de Deus, não presta mais. Você deixou ele babar, ele não presta mais. Mas na casa da gente, tudo bem, beleza. No laboratório não, no ambiente hospitalar, o biofilme já me preocupa, porque pode haver, por exemplo, formação de biofilme em sala cirúrgica, tá? E não necessariamente com aquelas características babentas, né? Mas a formação de biofilme é uma coisa que me assusta muito. E ela é comum em bactérias que apresentam cápsula, tá? Então, muito cuidado com essa questão da formação de biofilme por algumas bactérias. E de hoje em diante, vocês vão saber que a baba do pano da pia da casa de vocês, ela era bactéria, não era nada de, tipo assim, vou lavar e vai ficar, vou passar uma aguinha e vai ficar bom. Onde você passar o seu paninho babento, você está distribuindo aí bactérias, tá? Para vocês serem felizes. Inclusive, uma outra característica, um outro nome que a gente dá aí para os biofilmes é camada limosa, tá? Porque forma um limo em cima de algumas estruturas, tá bom? Ela é uma camada que é bem frouxa, por isso que ela é baba, fica aquela coisa pegajosa, e microscopicamente falando é isso aqui. Vamos falar a verdade, bactérias está em todos os lugares que você puder imaginar. Reza a lenda que só na nossa boca tem mais bactérias que os habitantes do nosso planeta. Então, a gente tem bactéria em todo lugar.
e para vocês não saírem daqui tudo louca, dizendo, nossa, agora eu não vou mais colocar o paninho na pia. Não, ele tem que ser lavado, né? Lavado rigorosamente e trocado com mais proximidade, não é um paninho para o resto da vida, né, gente? Por favor. Isso aí, ó, essa porquice que vocês estão vendo aí, essas colônias com aspecto mucoide, com aspecto babento, são justamente bactérias encapsuladas, tá? Que possuem cápsula, que possuem a capacidade de formar essa camada limosa aí, ó, de formar esse limo sobre as superfícies. Não é tão comum no laboratório para a gente fazer diagnóstico, não faz parte aí da nossa rotina todos os dias, mas vocês vão se deparar com isso, tá? E a microbiologia do ambiente hospitalar, ela consegue ser deveras mais difícil do que a microbiologia que a gente faz no laboratório de análises clínicas tradicional, tá bom? Funções principais aí dessa cápsula porca que vocês aprenderam agora. Primeiro, ela vai ajudar a bactéria se proteger de uma possível fagocitose lá que as minhas células do sistema imune vai desejar fazer, tá? Então, elas vão ter uma proteção a mais. Elas vão conseguir ficar mais tempo aderidas a uma superfície. Outra coisa, por conta da cápsula, elas têm uma reserva nutritiva maior e se protegem de uma possível dissecação. Elas vão demorar muito mais tempo para morrer do que as nossas bactérias tradicionais. E auxilia as células bacterianas à captura de nutrientes. Resumindo, uma célula com cápsula apresenta uma resistência maior do que uma célula sem cápsula, tá? Infelizmente, para a bactéria, a cápsula passa a ser um quesito a mais de resistência, tá? Deixa ela mais resistente do que as bactérias sem cápsula, infelizmente. Tudo bem para a cápsula das bactérias, meninas? Meninas? Podem responder agora, só respondem se está tudo bem. Sim, tá tudo bem. E que vocês já conheciam Sim, tá ela, bom. só não sabiam o nome, né? Mas conhecer vocês já conheciam, né? A outra estrutura que eu quero comentar com vocês são os plasmídios. Plasmídios são informações genéticas extracromossômicas, tá? São DNAs aí de uma fita dupla, geralmente é uma fita pequena, geralmente ela fica em formato circular e que fica fora do citoplasma, ou desculpa, fora do cromossomo, informações genéticas extracromossomiais, tá? O que acontece? Na hora da conjugação bacteriana, na hora que eu tenho a conjugação via pilissexual, são os plasmídios que serão trocados entre as bactérias, passando a informação genética de uma bactéria para outra, tá? E uma coisa muito legal, né, do ponto de vista científico, é que a mesma bactéria podem ter plasmídios diferentes. Mas por que ela tem plasmídios diferentes, com informações diferentes? Porque à medida que ela vai trocando informações, ela vai adquirindo conformações diferentes para os plasmídios dela, tá? O que vai fazendo com que as nossas bactérias da atualidade fiquem cada vez mais resistentes, tá bom? Principais funções aí dos meus plasmídios. Primeiro, armazenamento de informações genéticas, codificação de resistência antimicrobiana. Eu acho que esse é o ponto que mais pega quando a gente fala de informação genética, né? Codificação de pilissexual, codificação de síntese de bacteriocinas, né? Tudo que tiver de deixar a bactéria mais agressiva, mais resistente, vai ser trocado a partir dos plasmídios que estão dispostos aí no citoplasma da minha célula bacteriana, tá? Eu acho que por fim, eu tenho aí os endosporos, que vai formar os esporos que algumas bactérias
possuem. Nem toda bactéria formam esporos, mas aquelas que formam esporos, tá? Costumam ser mais resistentes do que as bactérias que não têm esporos. O que eu estou falando em relação à resistência? Eu estou falando que elas são mais resistentes ao frio, ao calor e, inclusive, à utilização de antimicrobianos. Eu tenho bactérias formadoras de esporos que não morrem em determinadas temperaturas que outras bactérias morreriam, tá? Então, o esporo, a formação de esporo, a presença do endosporo deixa a bactéria mais resistente, tá? O que é esse endosporo? Ele tem uma proteção, né? Semelhante à queratina, que vai deixar essa parte dele, né, essa partinha aqui, ó, vai deixar essa parte dele muito mais impermeável. Se ela fica impermeável, ela vai ter muito mais dificuldade para desidratar e tem muito mais resistência térmica. Então, quando você aquece um alimento, mas não eleva a mais de 100 graus a temperatura deste alimento e consome, as bactérias formadoras de esporos continuam lá e vai fazer mal aí para quem consumir. Os melhores exemplos que eu tenho de bactérias formadoras de esporos, para citar nesse momento, são aquelas bactérias de enlatados, de alimentos embutidos. As bactérias ali sofreram a ação do calor, porém elas são resistentes e conseguem sobreviver naquele ambiente e causar danos ao organismo do hospedeiro que consumir, tá? A toxina, né? As toxinas presentes nessas bactérias são extremamente agressivas e uma característica importante dessas toxinas é que elas causam neurotoxicidade, tá? Lembra do botulismo? Pois é, a bactéria causa neurotoxicidade por conta da presença aí da formação de esporos, porque elas têm endosporos, tá? As bactérias aí que estão nessa classe, que são as mais importantes para a gente, são os bacilos. Aí eu vou lembrar do Bacillus anthracis, que é uma bactéria mortal, tá? Mortal. Se vocês acompanharem as notícias, em algum momento da história, alguns terroristas colocaram um pouquinho aí de bacilos no envelope e enviaram para a Casa Branca, né? Para quê? Para quem abrisse, inalasse e é mortal, tá? E tem os clostrídeos, né? O Clostridium difficile, o Clostridium botulino, que causa aí o botulismo, que é extremamente agressivo. Essas duas são as mais conhecidas. A esporosarcina não é tão comum para a gente. A disulfotomaculum. Sulfotomaculum, ela também não é tão comum. As mais comuns que a gente vai ouvir falar dessa classe são os bacilos e o Clostridium, tá bom? Aqui, as principais funções aí dos endosporos, né, que são as bactérias formadoras de esporos, são resistência a agentes físicos e a agentes químicos. Agentes físicos, temperatura, radiação, dissecação, pressão extrema, choque mecânico. O que eu estou dizendo isso? O que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que um utensílio, de repente, cirúrgico, que esteja colonizado por uma bactéria formadora de esporo, se ela não for devidamente esterilizado, a tendência é disseminar essa bactéria para pessoas. Então, nem se for uma esterilização mal procedida, pode acontecer, tá bom? E a resistência a agentes físicos, como, por exemplo, antimicrobianos, não é qualquer antimicrobiano que vai ter ação. Desinfetante, antisséptico, osmolaridade extrema e pH extremo não mata esse tipo de bactéria. Aí, meninas, como nós estamos entre meninas hoje, eu gosto muito de lembrar os desinfetantes, os antissépticos que a gente joga, só pega e joga em algumas estruturas pensando que está
Esterilizando, isso não vai acontecer. No salão de beleza, o álcool, apenas o álcool ou alguma forma de outro antisséptico também não inativa essa classe de bactérias formadora de esporos. Elas são verdadeiramente inteligentes e verdadeiramente resistentes, tá? Então, se você quer matar por temperatura, é temperatura extrema, acima de 100 graus para você conseguir matar essa bactéria. E para quem pensou em frio, é bom a gente colocar aqui, frio não mata a bactéria, tá? Frio diminui o metabolismo da grande parte das bactérias, mas matar não mata, tá bom? Aqui, só mostrando para vocês a ideia, né, da formação de esporos por uma bactéria. Ela está ali quietinha, em forma vegetativa, ela sofre um estímulo, vai evoluir para fazer a esporulação, formação de esporos, contaminar outra pessoa e vai voltar de novo à forma vegetativa, germinação, depois forma vegetativa. Então, aquela bactéria que está num alimento, e a gente vê isso muito em enlatados, né? Isso muito em enlatados, aquela latinha inchada, né? Aquela latinha inchada, ela está com bactérias que estão germinando ali, estão fermentando ali dentro. Por isso, a gente não poder consumir. E mesmo que ela não esteja inchada, né, gordinha, que a gente via muito, hoje a gente vê muito pouco, se ela tiver um amassado, naquele amassado pode ter acontecido uma perfuração, adentrado uma bactéria, e ela pode ser uma bactéria aí que forma esporos e é extremamente agressiva para o organismo. Tudo bem com os esporos bacterianos, meninas? Sim? Tudo. Ótimo, isso vocês já conheciam, né? Aí eu tenho uma ideia de colonização bacteriana que vocês já viram também, que são essas placas nos dentes, né? Placas na dentição aqui, ó, que isso aqui tudinho é presença de bactéria. Com o decorrer do tempo vai formar aí as cáries, porque as cáries nada mais é do que causado por uma bactéria gram-negativa, que é o Streptococcus mutans, tá? Então, cuidado com isso, vai haver desmineralização dos dentes e, por fim, a formação aí das placas de cárie. Por isso, escovar é muito importante para retirar essas placas bacterianas. E vocês já viram pessoas, provavelmente, com essas placas bacterianas no dente. É sujeira, é bactéria e que, no fim, vai formar aí as cáries, tá? Aqui o exemplo do Clostridium botulino, né, que causa aí o botulismo, extremamente agressivo, porque tem uma neurotoxina, e esse alimento pode ter vindo contaminado lá desde as plantações, e nem mesmo o tratamento térmico consegue inativar o Clostridium, tá? O Clostridium. E aqui, ó, antigamente a gente falava muito do cuidado que a gente tinha para a ingestão de palmito, porque ele vinha muito contaminado com Clostridium. Hoje a gente não vê mais tanto assim, mas cuidado nunca é demais aí com esses alimentos enlatados, né? Embutidos, que pode ter a contaminação bacteriana que pode vir de fábrica. Aqui eu deixei para vocês a ideia que eu tenho da bactéria. Então, eu tenho a cápsula, eu tenho a parede celular e tenho a membrana que separa ela do meio externo. Eu tenho o cromossomo, bastante enovelado, aqui o material genético, tenho o citoplasma. Dentro do citoplasma, eu tenho dispersos os plasmídeos, que guardam a informação genética, e os ribossomos, que têm a responsabilidade aí da síntese proteica. Eu tenho vários piles e tenho aqueles responsáveis pela conjugação e troca de material genético, através dos plasmídeos, entre as bactérias. O flagelo, que ele pode ser único ou muitos, né? E lembrar que o material genético da minha bactéria geralmente é um DNA bastante enovelado, tá bom? Tudo bem até aí? Se vocês entenderam a formação, era só uma revisão, eu tenho certeza que vocês já sabiam tudo isso que eu já falei, ou a grande maioria. E as bactérias, quanto à formação delas, como é que elas podem ser? Elas podem ser cocos, bacilos
espiralados ou vibrião, tá? Esses cocos podem ser sozinhos ou eles podem estar agrupados. Os bacilos, da mesma forma. Cocos ovais, redondos. Cocos, não dou conta de desenhar redondo. Isso é um coco. Bacilo é aquele que é comprido, tá? O espiral é aquela bactéria que é em espiral. E o vibrião, ele lembra uma vírgula, tá? Então, essas são as tradicionais formas que eu tenho de bactéria. Cocos redondos, bacilos ou bastonetes repuxados, espiralados são em espirais e o vibrião, que é em forma de vírgula. Lógico que eu posso ter agrupamento disso aí. Vamos dar nomes. Meninas, todas as vezes, todas, 100% das vezes que eu falar a palavra Streptococcus ou Staphylococcus, eu estou falando de cocos, tá? Estáfilo e estrepto têm formação de coco. Qual que é a diferença deles? É porque o estáfilo é um grupamento igual cacho de uva e estrepto igual bolinhas de continhas do colar de pérolas. Reto, uma cadeia, tá? Então, estrepto, uma cadeia, e estáfilo, um cacho de uva. Outra coisa que vocês não vão mais poder errar, é proibido errar. Tanto o estáfilo quanto o estrepto são bactérias gram-positivas. Tanto o estáfilo quanto o estrepto são bactérias gram-positivas. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, os grupamentos aí dessas minhas bactérias, né? Se forem os cocos podem estar sozinhos, podem estar em dupla. Se estiverem em dupla, eles serão diplococos, tá? Os diplococos gram-negativos, mais conhecidos para vocês, são Neisseria meningitidis e Neisseria gonorreia. Vão anotando. Neisseria meningitidis e Neisseria gonorreia são diplococos gram-negativos. Sempre. Não varia, tá? Não vai ter variação para esses dois diplococos. Eles podem também estar agrupados em tetracocos, que são em 4, em sarcinas, que são em 8, tá? E aí eu tenho os estreptos, que é o cordãozinho, né? Estrepto, esse aqui. E eu tenho os estafilococos, que são em cachos de uva. E o que ficou de mais importante até agora para vocês é que todo estáfilo e todo estrepto são gram-positivos, obrigatoriamente, tá bom? Desse ladinho aqui eu tenho diplococos gram-negativos, que é Neisseria, tá? Se tiver no sistema nervoso central, é Neisseria meningitidis. Se tiver na região genital, Neisseria gonorreia. Aqui, agrupados em 4, né, tétrades. Se for em 8, são sarcinas. Aqui eu tenho streptococcus, que são as bactérias agrupadinhas em cordões, tá? E do lado de cá, bactérias agrupadinhas em cachos. Mas vale a dica, porque aluno de biomedicina é desesperado. Acha que tem que saber tudo de uma vez só. Não vem com uma lâmina cheia de cocos e fala para mim assim: professora, olha esse tanto de streptococcus aqui, porque eles estão assim, ó, um em fileirinha do outro. Professora, olha esse estáfilo. Gente, não vamos dar nome a eles só pela lâmina. Para que eu decida se é um estáfilo ou se é um estrepto, eu preciso da realização, da identificação com provas bioquímicas. Eu não posso me basear apenas
no que eu estou vendo na lâmina, porque só vai formar cacho ou só vai formar cordões, tá? Se eu tiver pego esse material de uma cultura verdadeira, do organismo, eu não vou ver isso, tá bom? Então, cuidado com isso. Os bacilos, eles também podem aí, né, se juntar, formar aí grupos, mas podem vir isolados também. Eu vou chamar de diplobacilos se forem bacilos em dupla, streptobacilos se for um cordão e paliçada se for em formato de palha, muitos deles juntos. A verdade é que no laboratório a gente não faz, a gente só apenas descreve a presença aí dos bacilos. Para os cocos, a gente faz a descrição da morfologia, quando em quantidade, mas para os bacilos, não necessariamente. E bacilos, só para vocês saberem onde tem, quais são os mais comuns para a gente, eu tenho na boca, tem muito bacilo na boca, porque na boca tem muita bactéria, né? Mas eu tenho também bacilos de Doderlein na região genital, temos bastante também, tá? Gram-positivos, tá? Bacilos de Doderlein ou da região genital são gram-positivos, tá? Aqui o exemplinho dos bastonetes ou bacilos, que são esses cordõezinhos, eles podem ser maiores ou menores, eles não precisam ser necessariamente curtos, eles podem ser bem compridos, tá? Dependendo da região onde eles estejam colonizando, eles podem ser maiores ou menores, tá bom? Espiralada, que eu já falei para vocês, que é aquela em espiral. A gente, por vezes, chama elas de espiroquetas, tá? E a mais comum para vocês, que vocês vão ver de repente com mais frequência, é a bactéria causadora da sífilis, o Treponema pallidum, tá? E vocês estão anotando, eu sei, porque tudo isso vai cair na prova. O Treponema pallidum não se cora nem com coloração de Gram, nem com coloração de Ziehl-Neelsen. Essa bonita espiroqueta aqui só se cora com um corante chamado Fontana Tribondot, que o princípio dele é a impregnação pela prata, tá? Então, essa espiroqueta não vai corar com os nossos corantes tradicionais. Eu preciso de um corante específico para ela, e é o Fontana Tribondot, tá? Que faz aí a coloração do treponema pálido, tá? Princípio, impregnação pela prata, tá bom? Aqui, ó, o desenho de uma bactéria em espiral, tá? É isso aqui a ideia de uma bactéria em espiral, tá? E o vibrião, o mais comum para vocês é o vibrião cólera, né? E ele tem um formatinho de vírgula. Geralmente ele está aí presente em águas, né? Ele é uma forma assim, variante entre uma espiral e uma vírgula, alguma coisa assim. Não é muito tradicional da gente trabalhar com vibrião no laboratório, pelo menos não no laboratório de análises clínicas, tá bom? Em relação aos flagelos, tinha esses nominhos aqui para passar para vocês, tá? Monotríqueos, quando eu tenho um flagelo polar, lofotríqueas, quando eu tenho vários flagelos, mas nos polos diferentes, peritríqueas, quando eu tenho flagelos em volta de toda a bactéria, e atríqueas, quando eu tenho ausência de flagelos. E esses nomes é muito importante que vocês gravem eles, porque eles podem ser pedidos para vocês em algum momento aí de avaliação. Tudo bem até aqui, meninas? Tranquilo? Falem comigo, vocês dormiram, me abandonaram, desistiram ou o quê? Tranquilo, Rosângela. Vocês já viram tudo isso? Vocês podem me dizer? Tudo não. Tudo não, mas grande parte não é novidade para vocês, confere? Sim. Ok, isso é importante. Bom, se vocês já sabem tudo de bactéria, porque tudo de tudo vocês acabaram de descobrir, né? Eu preciso que vocês entendam a ideia de plantar, de cultivar essas bactérias.
Bactéria em casa cresce muito fácil. Bactéria no laboratório, eu tenho que dar condições para essa bactéria crescer, ok? Eu tenho que condicionar essa bactéria, eu tenho que dar um meio ideal para que elas cresçam. Porque para que eu faça o diagnóstico, não adianta eu só fazer a coloração de Gram. Eu preciso cultivar essa bactéria para depois eu possa identificar e depois fazer a testagem dos meus antibióticos. Quem foi lá nas aulas práticas viu que a gente fez isso, tá? Os meios de cultura, geralmente eles vêm prontinhos para a gente, mas a composição deles são formulações químicas que vão ter ali nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento bacteriano. O que significa isso? Eu vou dar para a bactéria o que ela precisa para que ela cresça. Então, nem toda bactéria cresce em qualquer meio de cultura, tá? Eu tenho bactérias que têm as suas especificidades e precisam de um meio de cultura ideal para ela, tá bom? Então, aí, o que eu preciso para fazer a minha bactéria crescer? Primeiro, eu preciso do que eu chamo de temperatura ideal, pH ideal e uma pressão ideal, tá? Agentes físicos. Químicos, eu preciso de fonte de carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, oxigênio, fatores orgânicos, né, vitaminas. Eu preciso dar tudo isso para a minha bactéria crescer, porque eu preciso cultivá-la em ambiente laboratorial. Eu preciso me lembrar o tempo todo que algumas bactérias crescem na presença de oxigênio, outras bactérias não precisam de oxigênio. Outras têm necessidade esporádica de oxigênio. Tudo isso deve ser levado em consideração para fazer a minha bactéria crescer no ambiente laboratorial. Porque se você não der o que a bactéria precisa para crescer, você vai liberar um resultado falso, negativo de crescimento bacteriano, tá? E isso não pode acontecer de forma nenhuma, tá? Eu preciso saber exatamente onde eu devo plantar a minha bactéria, tá? Classificação aí dos meus meios de cultura. De acordo com o estado físico, eu tenho 3 tipos de meio de cultura. Eu tenho o sólido, que é aquela gelatina na placa. Eu tenho o semissólido, que é aquela gelatina que não deu certo, que ele é gelatinoso, mas não é 100% líquido. E eu tenho o meio líquido, que ele é 100% líquido mesmo, igual água, tá? Todos eles precisam ter nutrientes necessários para fazer a minha bactéria crescer. A base do agar sólido e do semissólido é sempre o agar, que é uma alga, né? Que tem a função de dar a solidez, que dá aquela forma sólida, gelatinosa para o meu agar, tá? De acordo com a procedência dos meus constituintes. Pode ser um meio de cultura que eu classifico como natural, ou ele pode ser artificial, tá? Composição química, ele pode ter uma composição química mais simples e pode ter uma composição química especial. E de acordo com a finalidade. O que é isso? Eu tenho meios de cultura que são empregados de acordo com a necessidade. Ou eu vou usar ele para diferenciar alguns tipos de bactérias, ou eu vou utilizar ele para cultivar fungos, tá? E tudo isso nós verdadeiramente utilizamos dentro do laboratório. Isso não é só conteúdo de aula teórica, tá bom? Aqui eu tenho algumas exigências das minhas bactérias. Por exemplo, algumas precisam de oxigênio para crescer, então eu vou classificá-las como aeróbias, tá? Eu tenho as que precisam de oxigênio obrigatório, que eu vou chamá-las de aeróbias estritas ou obrigatórias. O que eu estou te dizendo? Que elas só crescem se você der oxigênio. Elas podem precisar de pouco oxigênio, então eu vou chamar elas de microaerófilas, porque pouco oxigênio é necessário para elas crescerem. E aeróbias facultativas são aquelas bactérias que podem crescer com ou sem a presença de oxigenação, tá bom? E eu tenho as bactérias anaeróbias. O que é isso? São as anaeróbias obrigatórias. O que são as bactérias anaeróbias obrigatórias? Elas só vão crescer
na ausência de oxigenação. Não pode ter oxigênio. Se tiver, ela não vai crescer. Ou elas são aquelas bactérias que são anaeróbias, mas eu chamo elas de aerotolerantes. Elas são uma forma de microaerófilas. Por quê? Porque elas suportam uma pequena concentração de oxigênio, tá? Professora, mas como é que eu faço para tirar o oxigênio do meio para fazer a bactéria crescer? Como é que eu guardo ela lá na estufa sem oxigenação? Porque em tudo tem oxigênio. Então, como é que eu faço para cultivar essa bactéria sem oxigenação, meninas? Como é que faz isso? Vanessa, como é que faz isso? Vanessa, Oi. fala para mim como é que eu faço para cultivar essa bactéria sem oxigenação. Sei não. Vanessa, que resposta é essa sua hoje? Sei não. Hoje você só tá com sei não comigo. Paula, deixa eu ouvir sua voz, Paula. Rosane apareceu, gente. Que coisa, não tinha visto ela ainda. Paula, como é que eu faço para cultivar sem oxigenação? Paula, nem aí. Natália, Nathalie, alguém? Paula, eu vi que você abriu o microfone. Pode falar comigo. Paula, como é que faz para trabalhar sem oxigenação? Eu vou ter que acabar falando só com a Carol. Eu já estou cansada da voz da Carol hoje. Carol, só você. Quando é pergunta, ninguém fala comigo. Carol, como é que faz para cultivar micro-organismos sem oxigenação? Carol. Gente, mas vocês são custosas. Quando é pergunta, vocês sempre somem para eu não ver vocês. Vamos lá. Existe uma coisa chamada jarra de anaerobiose. Como se fosse um pote de vidro com tampa hermética, tá? Hermeticamente fechado. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha placa de cultura, tá? Pego a minha placa já pronta e semeada, coloco dentro dessa jarra. Dentro dessa jarra eu vou colocar uma vela. E quando eu for fechar a minha jarra, rosquear, eu vou acender a vela e vou fechar a jarra com a vela acesa lá dentro. E antes que você pense que aquela vela vai tacar fogo em tudo, para o fogo existir, existe a necessidade de consumo de oxigênio. Então, enquanto a vela estiver acesa, tem oxigênio. Quando o oxigênio acabar, quando ela consumir todo o oxigênio, o fogo vai fazer o quê? Apagar. Isso é questão de segundos, isso vai acontecer, ela vai consumir todo o oxigênio daquela jarrinha pequena ali. Então, é assim que eu consigo cultivar micro-organismos em anaerobiose. Eu coloco as placas dentro de uma jarra própria, acendo uma vela lá dentro, tampo, rosqueio. Quando o oxigênio, quando aquele fogo consumir todo o oxigênio, o fogo vai apagar e eu posso deixar as minhas placas ali crescerem por 24 horas e depois observar. Aí eu estou dando às minhas bactérias uma condição de anaerobiose, tá? Então, é assim que eu faço para crescer bactérias que não podem com oxigênio. Os meios de cultura. Meio de cultura é igual a gelatina da sua casa. A diferença é que eu compro ela em frascos industrializados, que já vem ali para mim, olha, esse é o agar fulano de tal, esse é o agar fulano de tal. Como é que eu preparo o agar? Lá na receita vem escrito para mim, a cada 1 litro de água deionizada, destilada, filtrada, pura, né, o que você tiver de melhor no seu laboratório, você vai usar tantas gramas desse pó de agar. Misturar, aquecer, igual a gente faz gelatina. E aí eu descobri fazendo agar que não precisa da água fria, só precisa da água quente, tá? Aqueço isso, dissolvo todo esse agar, depois eu autoclavo, tá? Geralmente por 121 graus durante 20 minutos. Depois eu distribuo esse agar nas plaquinhas e pronto, espero esfriar e guardo na minha geladeira para serem utilizados. Assim os ágares são
feitos no laboratório, de maneira bem grosseira, grotesca, mas é exatamente isso, não tem nada diferente disso. A diferença está só em pesar, né, a quantidade de pó que você vai precisar e a quantidade de água que você vai precisar. Se você não for fazer 1 litro, você vai fazer regra de 3 e colocar aí na quantidade que você precisa. E se você for um pouco mais chique que isso, você não precisa fazer nenhum agar em laboratório. Você pode comprar as suas placas que já vêm prontinhas, plaqueadas, industrializadas para você. Então, você tem essa opção. Nenhuma das duas vai te dar mais ou menos qualidade. São similares, tá? O que difere é o trabalho que você vai ter no laboratório para fazer esses meios de cultura, tá bom? O que tem geralmente aí no meio de cultura de forma geral? De forma geral, eles podem ter peptona, que são fontes de nitrogênio, triptose, que vai dar a condição para bactérias fermentadoras, extrato de carne, né, que é carboidratos, sais minerais, vitaminas, extrato de leveduras, água, e alguns meios de cultura possuem aí sangue, tá? Sangue de carneiro, sangue de cavalo, porque algumas bactérias são muito exigentes. Todos os meios de cultura têm a mesma coisa? Não, cada meio de cultura tem a sua condição especial para o tipo de bactéria que vai crescer ali naquele meio, tá bom? E o agar, é o que eu já falei, é o que vai dar a solidez aí para o seu meio de cultura, tá bom? De acordo com o estado físico, eu vou ter sólido, semissólido e líquido. Começando a falar dos líquidos. O meio líquido, geralmente eu uso ele para fazer um enriquecimento da minha amostra, porque nele tem muitos nutrientes, tá? E eu vou chamar eles de caldos. Eu tenho o caldo tioglicolato e tenho o caldo BHI como sendo os mais representativos dessa classe. Tioglicolato e BHI. B de bola. Não consigo escrever aqui. BHI, tá? O BHI é um caldo de enriquecimento. Nele eu tenho dissolvido aí coração e cérebro para dar, né, proteínas de coração e cérebro para dar aí condições de algumas bactérias crescer. O que eu semeio nesses meios? Eu semeio geralmente amostras biológicas que têm poucos micro-organismos. Então, primeiro eu vou colocar no meio líquido, que é um meio de enriquecimento. Quando ele crescer no meio de enriquecimento, eu repico ele para meios específicos, tá bom? Como é que eu faço para verificar o crescimento de bactérias no meio líquido? Eu vou observar a turvação. Quando eu pego o meio, ele vai estar assim, ó, transparente. Quando eu verificar o crescimento bacteriano, ele vai turvar. Se turvar, tem bactéria. Se ele não turvar, não tem bactéria. Como é que semeia lá dentro? Pega a alça, mergulha lá dentro e tira. Só isso, mais nada, tá? Com a amostra biológica. E guardo isso aí em estufa durante 24 horas. Depois das 24 horas, eu observo se a amostra turvou. Se turvou, crescimento bacteriano. Se não turvou, não tem bactéria ali. Se turvou, a gente não identifica direto do BHI, a gente vai passar para os meios específicos, tá bom? Que são os meios sólidos. Os sólidos é que tem uma concentração maior de agar e ele vem em placas, mas pode vir também nesses tubinhos aqui, ó, que eu coloco ele para secar torto, que ele vai ter um meio para eu fazer o repique de bactérias, tá bom? Lembrando que a forma de fazer o repique de bactérias é por esgotamento, onde eu faço aquele risco no meio, né? Faço um risco no meio da minha placa e depois eu venho com aqui a minha placa de cultura, faço um risco aqui no meio e depois eu posso fazer assim na placa, que é por esgotamento. Mas aí vocês têm também esgotamento daquele jeito chique, que é quando a gente já tem experiência, que a gente faz um monte de... Com o meu desenho, vocês sabem que não dá para desenhar direito aqui, né? Que eu consigo fazer assim. O objetivo dessa semeadura é conseguir colônias
puras, tá? Meios sólidos, os mais comuns que a gente tem. Agar McConkey, que ele é um meio seletivo, só cresce grãos negativos. Agar Clade, que é o verdinho, ele é universal, só serve para urina, tá? Cresce tudo. Agar manitol, agar manitol, que só serve para, ele é um meio diferencial, só serve para grãos positivos. Depois eu vou fazer uma lista e deixar para vocês de meios, tá? Eu tô falando, mas eu vou fazer uma lista, juro para vocês que vou com esses meios. Então, falei McConkey, Clade, manitol. McConkey gram negativo, Clade universal, mas é só para urina. Manitol, gram positivos. Agar sangue, depois quando nós vamos falar de gram positivo, nós vamos falar muito do agar sangue. Gosto muito de colocar secreção, amostras mais nobres em agar sangue, especialmente para observar hemólise. Vamos trabalhar isso aí futuramente. Tem o agar chocolate, que também é para amostras mais nobres, tá? E tenho o outro agar mais conhecido, que é o saburô, que eu só vou semear fungos nele. Ele tem inibidor, tem um antibiótico inibidor que não vai deixar as bactérias crescerem, tá? Então, eu citei só para vocês começarem a conhecer os ágares. McConkey, gram negativo. Clade, universal para urina. Universal é porque cresce tudo, tá? Manitol, que é um sal, só cresce gram positivos, tá? Agar sangue, cresce tudo, mas eu vou deixar ele para amostras mais nobres, não vou semear qualquer coisa. Eu gosto muito de fazer streptococcus, todo mundo gosta de fazer streptococcus em agar sangue para verificar a hemólise. E eu tenho o agar chocolate que eu vou usar para amostras biológicas mais nobres. E o saburô para fungos. Professora, preciso aprender esses nomes? Creio que sim. Vagarosamente a gente vai aprendendo todos esses nomes. Eu acho que eu não deixei nesse slide, mas eu vou fazer um slide com uma lista de meios de culturas para vocês, tá bom? Aqui os meios semissólidos é aquela gelatina que não deu certo, tá? É aquele meio que ele é firme, mas ele é mole. A gente não usa esses meios para cultivar a bactéria primária. Eu uso eles para observar a motilidade, para saber se ela é móvel ou se ela não é. E eu uso eles para teste de identificação bioquímica, tá? Que não é cultura, é quando eu passar para a fase de dar nomes para as bactérias. Tem alguém me escutando e respirando ainda, gente? Por favor? Sim, professora. Isso vocês já sabiam? Não. Os meios de cultura eu sei que é novidade para vocês, mas eu não quero desespero, eu quero que vocês vão pegando vagarosamente cada um deles, tá bom? Aqui só em relação aos meios naturais e complexos, tem um meio que é utilizado para bactéria muito exigente, o nome tá bem aqui, é um nome de um xingamento mesmo, ó. O Lowenstein-Janssen é um meio de cultura que eu não citei para vocês para trás, porque o Lowenstein é esse meio de cultura verdinho aqui, ó, é ele, o Lowenstein, e essas bolinhas que vocês estão vendo é a bactéria crescida, tá? O Lowenstein-Janssen é um meio de bactéria, é um meio de cultura enriquecido com sais, ovos e batata, tá? E só serve unicamente para o cultivo de micobactérias, especialmente Mycobacterium tuberculose. Então, se o paciente colheu secreção, o médico pediu cultivo. Se ele pediu cultivo, você não vai colocar no agar McConkey, nem no sangue, nem no chocolate, nem no saburô, nem no manitol, não vai, nem no Clade, não vai crescer. O Mycobacterium tuberculose é uma bactéria extremamente exigente e ela só cresce no meio que é só dela, que é o Lowenstein-Janssen, tá? Ele é um meio natural ou, como a gente descreve, de complexo, porque ele só serve
para essa bactéria. Meninos que eu gosto da microbiologia, que eu vou seguir microbiologia. O setor de microbiologia para a gente no laboratório ele é muito caro, porque a gente tem que dar para a bactéria o que ela precisa para crescer. E nem toda bactéria cresce no mesmo lugar. O melhor exemplo está aí, ó, Mycobacterium. Ele não cresce em nenhum meio que você tem no seu laboratório, tá bom? Outros meios de cultura, que são os que a gente chama de artificiais, né? Porque tem uma composição química muito definida. Quem inventou fez o meio de cultura para aquele tipo de bactéria crescer. Eu tenho, por exemplo, aí o caldo, é líquido, né? Tetrationato, eu não tinha citado ele ainda. Nele, eu só cultivo a bactéria salmonela, que é aquela lá que faz infecção intestinal por conta de alimentos contaminados com salmonela, tá? Um outro meio, que vocês estão fazendo uma lista, eu tenho certeza que vocês estão fazendo anotações, um outro meio de cultura sólido que eu não citei e que tem destino definido, é um meio SS, 2 S, tá? SS, que como eu falei de salmonela, lembrei dele aqui agora. O SS é um S de salmonela e um S de shigella, tá? Se você vai fazer cultivo de fezes ou de algum alimento que a suspeita seja contaminação por salmonela ou shigella, você também pode usar o meio SS, que só cresce salmonela ou shigella. E o caldo, mais uma vez, é um caldo de enriquecimento, que é para crescer a bactéria, para depois a gente passar para um meio específico. Outra coisa que eu não falei, eu não sei se está aqui nos slides, é que dentre esses meios de cultura, eu classifico eles como meios de enriquecimento, meio seletivo, meio diferencial e meio de transporte. Presta atenção, rico, de enriquecimento, é quando eu tenho uma amostra biológica que eu acho que tem poucos micro-organismos e eu preciso enriquecer ela primeiro, então eu coloco num caldo de enriquecimento, tá? Não faz seleção de nenhum tipo de micro-organismo, cresce tudo. Meio seletivo é porque só cresce um tipo de coisa em especial. O Maconque, ele é seletivo, só cresce gram negativo. O Manitol, ele é seletivo, ele só cresce gram positivo. O Saburô, ele é seletivo, só cresce fungo, tá bom? O de transporte é porque só serve para transportar a minha amostra para depois ser cultivada. Vamos imaginar, você mora numa região distante, o laboratório seu é numa região distante e precisa transportar uma amostra de secreção para ser analisada em outra região. Então, eu vou coletar e colocar dentro de meio de transporte. O meio de transporte mais comum para a gente é o Stuart, S-T-W-A-R-T, Stuart, tá? A gente usa ele como meio de transporte de amostras biológicas. Ele não vai crescer nada, ele não vai melhorar nada, ele apenas vai evitar que a minha amostra se perca, que as bactérias morram, né, sofram dissecação, se ressequem, morram, perda, para chegar viável no laboratório. Para isso servem os meios de transporte. Então, eu falei meios de enriquecimento, meio seletivo, meios diferencial, né? E os meios de transporte, que nós vamos ficar falando deles o tempo todo da vida de vocês, tá? Aqui só falando da classificação de acordo com a composição química, que eles podem ser simples, quando eles são mais comuns, são os ágares comuns, ou os especiais, que são os meios complexos. De uma forma geral, a gente usa muito mais os meios especiais do que os simples, porque eu preciso dar qualidade para que o meu organismo cresça, tá bom? E aqui, de acordo com o objetivo, eu tenho meios que eu vou usar só para guardar a amostra, eu tenho meios de manutenção, por exemplo, quando a gente tem uma galeria de fungos no laboratório que a gente guarda, a gente deixa ele no saburô e vai fazendo repicagem, que é para guardar. A gente costuma ter galeria de fungos para mostrar para vocês, geralmente serve para aprendizagem, tá? Meios de triagem, meios de identificação, que a gente vai trabalhar quando eu for falar com vocês de como é que faz para identificar algumas bactérias. Nota que eu estou falando para vocês agora que existe uma infinidade de meios de cultura
E se está passando na cabeça de vocês, será que eu vou aprender tudo isso? A resposta é, você vai ter que aprender tudo isso. Não necessariamente só para fazer a prova, para sair bem na prova, mas porque a vida vai te exigir um pouco mais de microbiologia, tá bom? Aqui só os meios de enriquecimento eu já falei para vocês, depois vocês leem isso aí, tá? Só então, tudo que eu já falei para vocês, meios diferenciais, meio diferencial, já falei, indicador de pH, tá? Tudo isso aí eu já falei, depois eu quero que vocês leiam sobre, tá? Beleza. Tá aí, ó, como eu faço para cultivar a minha bactéria, para fazer o meu meio de cultura. Eu vou pesar o pó, tá? Vou diluir ele no meio, vou verificar, dependendo do meio de cultura, a gente tem que verificar pH, verificar a acidez aí desse meio, tá? Meio pronto aqui, ele vai ser autoclavado. Todos os meios, depois de pronto, eles serão autoclavados. Autoclave é igual a sua panela de pressão da sua casa, só que bem grande. Geralmente a gente deixa aí por 121 graus durante 20 minutos. Depois de autoclavar, eu vou passar esse meio de cultura para as placas, para serem utilizados. Lembrando que a placa vai ter o meio de cultura lá dentro, né, a gelatina lá dentro, e eu vou guardar sempre a minha placa de cabeça para baixo, sempre, o gel virado para baixo, para não formar aerosóis, formar aquela aguinha e gotejar em cima do meu meio de cultura e contaminar. Então, eles são armazenados de cabeça para baixo na geladeira, tá? Por quanto tempo, professora, eu armazeno o meu meio de cultura? Até quando você observar que ele começou a proliferar a bactéria. Começou a proliferar a bactéria, pode descartar que ele não serve para nada mais, tá? Então, eu aconselho a gente nunca produzir mais meios de cultura do que a gente precisa durante uma semana, mais ou menos, que é o tempo de começar a proliferação bacteriana. Mais que isso, você começa a perder, né? A perder meios de cultura que não é interessante para o laboratório. Isso é uma perda bem considerável, tá bom? Aqui só a composição do agar McConkey, que eu falei bastante do McConkey, talvez vocês não tiverem aprendido nenhum, você aprendeu que o McConkey vai servir aí para cultivar bactérias gram-negativas, tá bom? Depois eu vou falar mais dele. Depois eu vou falar mais, num geral, de todos os meios, quando eu for trabalhar as bactérias em particular, eu volto nos meios de cultura falando qual eu vou usar, por que eu vou usar e o que eu vou ver neles. Por enquanto, é só uma sobrecarga de meios de cultura para vocês começarem a se familiarizar com o que eu tenho para utilizar no laboratório. O que é muito importante? Nenhum desses aqui é meio de cultura ou informações que vai ficar só no rodapé do livro, tá? São informações que eu vou usar cotidianamente nas minhas aulas no meu setor de microbiologia. Professora, mas eu não vou fazer micro, porque eu já detestei a sua primeira aula. Tudo bem, é um direito seu, não tem nenhum problema em relação a isso. Só que você é a cabeça pensante do laboratório. Gostando ou não gostando, você vai precisar ter uma base de microbiologia para instruir a tua equipe. Então, eu sinto muito para quem não gostou, mas nós vamos ter que aprender a respeitar a microbiologia. Tudo bem, meninas? Meninas, falem comigo agora, que não é nenhuma pergunta. Eu só perguntei se vocês... Pergunta de aula, só perguntei se vocês estão bem. Quem está lavando as mãos? Eu. Eu não falei que era proibido vocês ficar mexendo nessas coisas na hora da aula, na hora de vocês sentar, Rosani, e prestar atenção na aula, senão depois vocês vão dizer que não sabem nada de bacteriologia, que eu fico chamando de microbiologia o tempo todo. Professora, eu cheguei de viagem, não tenho nenhum caderno, eu vou lá comprar agora. Meu Deus, a mulher estava na praia e não tem um caderno. Isso é o cúmulo. Meninas, recadinhos para vocês. Agora a gente conversa. Recadinhos para vocês. Primeiro, acessa o APA da nossa disciplina, porque as presenças de vocês estão contando aqui, que eu ainda não baixei a lista, hein? Vou baixar agorinha. As presenças estão contando aqui e estão contando no ABA. Vocês precisam fazer pré-aula, web-aula e pós-aula para aprovação nesse semestre. Outra coisa, participar das aulas é o que vocês estão fazendo, que o corpo de vocês estão presente.
e vocês vão ganhar a presença. Mas participar nas aulas é vocês entenderem que vocês precisam interagir comigo, e mesmo que você esteja pensando que não vai falar comigo, você vai, senão você vai perder seus pontos de participação. Tudo bem? Então, a partir da semana que vem, nós vamos ter um compromisso de conversar, de responder ao que eu preciso, tá bom? Estudar o conteúdo dado. Microbiologia nunca foi fácil para ninguém, tá? Nunca foi. Sempre foi e sempre será um bicho de 7 cabeças. E o que eu falei no começo da aula, a micro está presente em qualquer espaço laboratorial, industrial, alimentar, estético. Então, não tem para onde você correr da micro. E hospitalar também. Então, não tem para onde você correr. Precisa estudar. Deixei aqui, ó, bem pequenininho para vocês, bem titiquinho mesmo, o contato da prof. Embora todos vocês tenham o meu telefone, mas tem um juramento que vocês vão fazer para mim lá, ó. Prometo só falar com ela quando for muita urgência. Não vou. E por que eu deixei o contato aí? Porque esse semestre eu não vou fazer grupos da disciplina como eu fiz em semestres anteriores. Justifico. Esse semestre eu tenho muitas disciplinas e eu não daria conta de manter informações nesses grupos. Então, à medida que vocês forem precisando, vocês falem comigo. Uma coisa muito importante sobre a turma de vocês é que eu não tenho o contato do representante. O representante nunca falou comigo e eu não vejo ele nas minhas aulas, né? Eu não vejo, é o João, parece que é o representante de vocês, e eu não vejo há muito tempo ele nas minhas aulas. Alguém aí fala para o João que ele precisa participar das aulas, senão a gente vai eleger um novo representante. Por exemplo, agora eu enxerguei aqui o Marcelo. Bom dia, Marcelo. Marcelo, bom dia. Marcelo. Bom dia. Bom dia. Primeira vez que eu te ouço, né? Eu não tinha te visto por aqui ainda. Você chegou mais tarde, né, Marcelo? Na aula? Tipo assim, do meio para o fim? Quase isso. Para não dizer que foi no fim. Meninos, eu vou aproveitar e nesse momento tem exatamente, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Tem só 10 pessoas na sala. Eu vou baixar a lista de presença agora, tá? Mas aí eu quero fazer uma ressalva para o Marcelo, até chamando a atenção. Marcelo, a lista de presença foi baixada agora, mas nela vem o horário que você entra e que você sai da sala e o tempo que você ficou aqui online comigo. Então, muito cuidado com isso para as próximas aulas, para os próximos professores, porque isso pode gerar reprovação, visto que esse semestre é obrigatório estar nas aulas online. A gente não está mais maleável como foi no semestre passado. A gente entende que todo mundo já se organizou e nós precisamos participar, tá, meninas? Já disseminam essa informação, isso é muito importante para vocês. Não espero reprovar ninguém por conta de falta, mas eu quero que vocês estejam cientes que isso já existe, tá bom, meninas? Meninas, meninos? Tudo bem para o conteúdo de hoje, gente? O que vocês me dizem? Pode falar agora, não é mais pergunta valendo ponto, não. Eu achei um pouquinho extenso, mas com o tempo a gente acostuma. É uma coisa assim, eu não estava preparada para tanta coisa de uma vez só, né, professora? O que você tem, né? Com certeza. Gente, mas o que acontece? A gente tem que entender que é nossa obrigação agora, não tem mais aquele negócio de meia boca mais não, viu? Que é sexto período, né? Foi isso que eu entendi? Sexto período? Né? Sexto período acabou, bem, acabou a brincadeira. É muita coisa mesmo. E a tendência é essa daí, tá? Então, eu peço que vocês estudem, tenham anotado os meus pontos principais que eu fui falando, releiam. Tendo dúvidas, me chama. A semana que vem a gente vai começar tirando dúvidas, então vocês precisam ter estudado o conteúdo. Ou, de repente, eu começo fazendo uma revisão, um geralzão do que eu falei hoje. Sempre assim, para ir colocando vocês dentro do assunto. Mas a obrigação de vocês é rever esse conteúdo para vocês não ficarem dizendo para mim que não sabem onde eu estou e o que eu estou falando. Deixa eu dar um exemplo para vocês de grau de dificuldade na microbiologia, na bacteriologia.
a gente está recebendo vocês, que são os nossos estagiários, né, num geral, esse semestre. E esse semestre eu estou muito dentro do laboratório. Então, eu estou aqui com vocês, daqui 5 minutos vocês falarem comigo, eu estou lá no LEAC, lá no Laboratório de Análises Clínicas, né? Então, o que acontece? Pela primeira vez, eu estou vendo vocês de muito perto no estágio. Antes eu estava, mas eu não participava da vida dentro do LEAC. Eu estava só de uma forma teórica, eu não estava presencialmente na prática. Agora eu estou. E lá eu pude escutar uma queixa que foi fundamental para mim esse semestre. Professora, tem umas coisas andando aqui na minha urina. Na minha, que eu digo do paciente, né? Eu falei, uma coisa andando? Ué, bactéria, ué. Andando, é bactéria. Ela falou, não, mas eu nunca vi isso em 4 anos de faculdade. Eu falei, como é que é? Peraí, só um pouquinho. Para tudo, vamos começar do começo? Então, assim, às vezes vocês falam para mim que está entendendo uma coisa, que está vendo uma coisa, e quando eu coloco vocês para queimar no fogo, aí vocês falam assim, nossa, mas eu nunca tinha visto. Só quando eu coloco vocês para queimarem, é que vocês assumem para mim que verdadeiramente não conhecia. Então, eu acho que é hora da gente já parar com isso. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu não sei. Porque a gente reformulou os estágios esse semestre e a gente tirou uma bengala que vocês tinham de ajuda, tá? Agora a gente ajuda no primeiro dia, nos outros dias vocês já sabem o que é para fazer. Se vira, meu amigo, eu tô lá sentadinha. Se você tiver dúvida, eu tô ali para te ajudar. Os nossos biomédicos estão lá para ajudar. Mas antes a gente ficava lá, ajuda a focar, ajuda não sei o quê. Olha, não existe mais isso. Então, tratem de plantar na cabeça de vocês que nós estamos formando para serem profissionais independentes e não para ter alguém supervisionando as minhas funções. Então, a gente reformulou o estágio e vocês vão ver isso quando vocês forem para o estágio agora, ainda esse semestre, tá? Então, comecem a ter dúvidas, estudar, aproveitar o momento que vocês estão tendo para colocar o estudo em dia, tá bom? Isso não estou brigando com vocês, eu estou só orientando para o que vai acontecer nesse semestre de 2020 com vocês, tá bom? E outra coisa que eu não aceito é vocês falarem para mim assim, ó, online é muito difícil de aprender. Nossa, não estou entendendo nada. Você está com o caderno fazendo anotações? Não. Você está perguntando? Não. Você está participando? Não. Então, qual que é a chance de você aprender? Nenhuma, tá? Então, use a arma que a gente tem é essa, portanto, essa é a arma que a gente vai usar. E eu não estou sendo brava. Eu quero só que vocês entendam que a BAC, que é essa disciplina, não é fácil para ninguém. Tá bom? Tudo bem, meninas? Sermão dado? Sermão dado? Pode falar comigo agora. Não vou nem arrancar pedaço de vocês. Tá bom, professora. Tá bom, só a Rosane. Ainda bem que tem você, Rosane, porque as outras